Olá, seja muito bem-vindo ao canal CDF e hoje é dia de falarmos sobre os maiores públicos na história dos estádios da Série A 2022. Então fique ligado, deixe aquele like, se inscreva no canal e vamos ao vídeo. Obviamente, queria destacar os estádios dos clubes que estão na Série A do Campeonato Brasileiro desse ano. Então vamos acabar com essa curiosidade e conhecer o maior público da história desses estádios. E o maior público da história do Estádio Ascioli foi conquistado nessa temporada de 2022, e com os mandantes da casa vencendo o Goiás por 1-0, com um recorde histórico de público no estádio, com um total de 12.089 torcedores. Curiosamente, teve mais um recorde obtido também no estádio do Goiás, porque o estádio da Serrinha teve o maior público de sua história nessa temporada de 2022, com um público total de 13.607 pessoas. Agora é hora de falar de mais um recorde quebrado, só que agora no ano de 1990. Isso mesmo, porque no Nabi Abichedi, o estádio do Red Bull Bragantino, o Bragantino empatou em 1-1 com o Novo Horizontino, com um público de 26 mil torcedores. Agora vamos falar de mais um recorde histórico, só que na temporada de 2002, porque no estádio Alfredo Jaconi, na partida entre Juventude e Grêmio, teve um recorde que perdura até hoje, com um público de 27.740 torcedores. Agora vamos partir para o estádio da Ressacada, porque no jogo entre Avaí e Blumenau também teve recorde de público, na temporada de 1988, com 32.226 torcedores. Agora é hora de partirmos para Minas Gerais, porque o maior público da história da Independência aconteceu no dia 27 de janeiro de 1963, na vitória da seleção mineira por 1-0 sobre a seleção da Guanabara. Na ocasião, 32.722 torcedores acompanharam a partida. Agora é hora de falarmos da Vila Belmiro, porque ela também tem seu recorde histórico, e naquela época não tinha tantos cuidados em relação à limitação de público. E na época que o Pelé desfilava o seu futebol, teve o maior público da história, com 32.986 torcedores em 1964. E agora vamos partir para Curitiba e falar de uma das arenas mais bonitas do Brasil, isso mesmo, a Arena da Baixada. E na temporada de 2018, o Atlético Paranaense empatou com o Júnior Barranquilla em 1-1, porém teve um recorde histórico naquele ano, com um público de 40.263 pessoas. Vamos seguir com os maiores recordes de público dos estádios dos clubes da Série A 2022, porque agora partiremos para a Arena Pantanal, porque na partida entre Cuiabá e Operário no ano de 2018 teve um recorde de público de 41.311 torcedores. Vamos partir para São Paulo, porque agora é hora de falar da Sociedade Esportiva Palmeiras, porque no estádio Allianz Parque nessa temporada de 2022 o Palmeiras conquistou um recorde histórico de público, porém uma derrota amarga na Copa do Brasil, porque na derrota alviverde para o São Paulo Futebol Clube, o Allianz Parque recebeu o maior público de sua história, 41.361 torcedores. Já deixe nos comentários o que você está achando dos recordes em relação aos clubes da Série A do Brasileirão desse ano, hein, galera? Deixe nos comentários, e algum recorde te surpreendeu? Vale destacar que o recorde agora é do estádio do Botafogo, isso mesmo, o estádio Nilson Santos, que recebeu um recorde na temporada de 2007, na partida entre Fluminense e Botafogo, na vitória do Glorioso. O Botafogo recebeu 43.810 torcedores. E agora vamos falar de um dos recordes mais impossíveis de serem quebrados, e eu vou explicar por quê. Não pela capacidade da torcida ou pelo tamanho do clube em si, porque a Neoquímica Arena foi construída para a Copa do Mundo, e naquela ocasião, na temporada de 2014, a Neoquímica Arena comportava um número muito maior de torcedores, já que naquela época tinha arquibancadas móveis, que foram retiradas após a Copa e diminuíram muito o público da Neoquímica Arena, ou seja, o público total da arena naquela temporada foi de 63.267 torcedores. E caso o Sport Clube Corinthians e a Fiel Torcida queiram obter o maior recorde de público da Neoquímica Arena, terão que colocar novamente as arquibancadas móveis. Agora vamos partir novamente para a cidade de Curitiba, mais especificamente para falar do estádio Couto Pereira, porque o maior recorde de público do estádio foi justamente num clássico entre Atlético Paranaense e Flamengo, na partida em 1983, no qual o recorde foi obtido com 67.391 torcedores. O mais curioso é que alguns dos recordes de público nos estádios dos times no Brasil não são do dono da casa, o que é no mínimo surpreendente. E mais uma prova do que eu tô falando, porque o maior recorde do estádio Beira-Rio não é do Internacional, e sim da seleção do Rio Grande do Sul e da seleção do Brasil, em 1972, com 106.554 telespectadores.
E agora vamos falar de mais um estádio de Copa, porque o Estádio Castelão foi construído para isso e o maior público de sua história foi registrado no jogo entre Brasil e Uruguai. Porém, o seu maior recorde de público foi obtido antes de sua reforma, em 1980, com 118.496 torcedores. E se você está meio perdido, essa é nossa terceira colocação, e agora é hora de falar do maior recorde de público da história do Mineirão, porque na partida entre Cruzeiro e Vila Nova, na temporada de 1997, teve um público de 132.834 torcedores. E agora mais uma daquelas máximas em que o recorde de público não é do dono do estádio, isso mesmo, porque o recorde do Cícero Pompeu de Toledo, o famoso Morumbi, é do Corinthians na partida contra a Ponte Preta, em 1977, com um recorde de 146.082 torcedores. E o primeiro lugar não poderia ser diferente, porque o maior recorde da história e do futebol brasileiro foi conquistado no estádio do Maracanã, justamente numa Copa do Mundo em 1950, em que a seleção brasileira acabou perdendo o famoso Maracanaço com 199.854 torcedores. Realmente uma derrota muito doída, porém a maior conquista em relação a público na história do futebol brasileiro. E aí, você curtiu os maiores públicos na história dos estádios da Série A 2022? E caso você tenha sido mais atento e notou que tem 18 estádios em relação a 20 times do Brasileirão Série A, é porque Atlético Mineiro e América Mineiro dividem o Independência, assim como Fluminense, Flamengo, Maracanã. E caso você queira saber mais sobre curiosidades do mundo do futebol no canal CDF, estarei deixando um card no final da tela. Deixa aquele like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo.